Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Atlanta, uma cidade onde o sol acaricia os arranha-céus de vidro e as ruas fervilham com vidas agitadas, parecia tranquila naquela manhã. No entanto, por trás das fachadas elegantes e dos carros luxuosos, a tensão social era palpável. Os moradores sabiam que um simples mal-entendido poderia se transformar em uma crise, e que o poder poderia ser cruel ou simplesmente, dependendo de quem o exercesse. Maya Thompson, de 26 anos, acabará de ingressar na polícia local com sonhos e uma ambição ardente. Ela acreditava firmemente na lei, mas ainda não sabia que justiça era mais do que uniformes e prisões rápidas. Naquele dia, um carro preto reluzente chamou sua atenção. Ao volante estava Marcus Johnson, um homem calmo e elegante, com um olhar de inteligência e serenidade. Ele não tinha nada do que se envergonhar, mas ainda assim, para Maya, sua aparência e confiança exalavam um desafio inconsciente. O que começou como uma verificação de rotina rapidamente se transformou em uma lição sobre autoridade, respeito e justiça verdadeira. Porque às vezes, para entender o poder, você primeiro precisa encarar alguém que o personifica, mas escolhe não abusar dele. Naquele dia, o jovem policial aprenderia que a verdadeira força não está no medo que se inspira, mas na coragem de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. O sol de Atlanta banhava as ruas com um brilho dourado quando Maya Thompson, uma policial jovem e enérgica, mas ainda inexperiente, recebeu uma chamada para uma verificação de rotina em um bairro residencial de luxo. Seu coração batia mais rápido do que o normal. Era seu primeiro trabalho de patrulha naquela área, e ela queria mostrar que era capaz e competente. Ela rapidamente avistou um carro preto reluzente, parado perto de uma calçada sombreada. O motorista, um homem na casa dos 40 anos, sentava-se calmamente ao volante, parecendo concentrado. Suas roupas elegantes e postura relaxada exalavam uma confiança natural. Maya imediatamente sentiu uma mistura de respeito e desafio. Ela gostava de controle, e este homem parecia alheio à sua presença. Olá, senhor, sou a policial Thompson. Posso ver sua carteira de motorista e o registro do veículo? Perguntou ela com uma voz firme, mas educada. O homem deu um leve sorriso e, com delicadeza, retirou seus documentos. Claro, policial. Meu nome é Marcus Johnson. Estou a caminho de uma reunião importante no tribunal. Está tudo em ordem. Maya examinou os papéis, mas uma vozinha em sua cabeça a lembrou de manter a cautela. Ele era impecável, mas algo nele despertava seus instintos, ou talvez sua arrogância. Preciso lhe fazer mais algumas perguntas, insistiu. Para onde exatamente você está indo e por que este veículo me chama a atenção? Marcus respondeu calmamente, sem levantar a voz. Garanto-lhe, policial, que não há problema algum. Sou juiz do Tribunal de Apelação e tenho uma audiência para comparecer. Ao ouvir essas palavras, Maya sentiu um arrepio de incerteza. Um juiz. Isso complicava a situação. Mas seu ego e senso de autoridade superaram a cautela. Até um juiz deve cumprir a lei, senhor. Preciso verificar se tudo está em ordem. À medida que a multidão começava a se formar, intrigada com a cena, Marcus manteve a calma, mas Maya, tensa e nervosa, decidiu que era preciso agir. Ela pegou seu walkie-talkie e pediu ajuda ao seu superior. Era para ser uma simples formalidade, mas ela mal sabia que acabará de desencadear uma série de eventos que iriam abalar sua visão de justiça. A pequena multidão que se aglomerava na calçada observava a cena com curiosidade. Os transeuntes cochichavam entre si, alguns pegando seus celulares para filmar, outros lançando olhares preocupados. Marcus permaneceu imóvel, com a cabeça erguida, o olhar claro e firme fixo em Maya. Policial Thompson, garanto que está tudo em ordem. Pode verificar meus documentos o quanto quiser, mas não há nenhuma violação, repetiu Marcus com a voz calma, mas firme. Maya sentiu a pressão aumentar. Cada transeunte que os observava reforçava sua necessidade de mostrar que estava no controle da situação. Senhor Johnson, eu entendo, mas preciso ter certeza de que o senhor está seguindo a lei. Peço que saia do veículo para uma inspeção completa. Marcus balançou a cabeça levemente. Estou atrasado para uma audiência importante. Se você me pedir para sair deste carro sem um motivo válido, será uma violação dos meus direitos. Peço que use o bom senso. Maya, ainda jovem e confiante demais em sua autoridade, franziu a testa. Senhor, você me desafia. Eu ordeno que desça. Um murmúrio de indignação percorreu a multidão. As pessoas começavam a perceber que algo estava errado. Um transeunte se aproximou timidamente. Com licença, policial, mas parece que ele está dizendo a verdade.
Talvez seja melhor verificar antes de agir. Maia cerrou os punhos e respirou fundo. Queria evitar perder aquela situação, mas seus instintos lhe diziam que Marcos não era um cidadão comum. Ela pegou o walkie-talkie para chamar um superior. Aqui é Thompson. Preciso de ajuda imediata com uma abordagem suspeita. À medida que a espera aumentava, Marcos decidiu assumir a liderança. Policial, não estou procurando conflito. Se me deixar passar, prometo cooperar o mais rápido possível dentro dos limites legais. Mas o senhor deve reconhecer que esta situação pode ser percebida como abuso de poder. Maia olhou para ele hesitante. As palavras de Marcos eram comedidas, mas poderosas. A tensão aumentou ainda mais quando um assistente do tribunal, atraído pela comoção, chegou ao local. Ele reconheceu Marcos imediatamente e se aproximou ansiosamente. O confronto tinha acabado de assumir uma nova dimensão. Maia compreendeu pela primeira vez que o que ela considerava uma abordagem de rotina poderia se tornar um incidente grave. Mas antes que ela pudesse reagir, Marcos colocou a mão no teto do carro dela e disse calmamente: "Vamos ver como a verdadeira justiça é feita, policial." A cena estava prestes a mudar, e a jovem policial estava prestes a descobrir que a autoridade nem sempre reside no distintivo que se usa. Enquanto a tensão aumentava e a multidão prendia a respiração, um homem elegante de terno escuro apareceu na esquina. Era David Reynolds, um assistente do tribunal, que soubera do incidente por meio de um rápido telefonema da recepção do tribunal. À primeira vista, ele parecia apressado, mas seu olhar revelava sua atenção. Assim que reconheceu Marcos Johnson, apressou o passo e parou na frente de Maia. "Policial Thompson", disse ele com uma voz autoritária, mas calma. "Acho que você deveria saber com quem está lidando." Maia, surpresa com a interrupção, sentou-se instintivamente. "Como?" David acenou com a cabeça para Marcos. "O Sr. Johnson é juiz do Tribunal de Apelação. Ele tem uma audiência importante em menos de 30 minutos. A multidão irrompeu em murmúrios. Maia sentiu o coração afundar. Uma juíza, e ela uma policial jovem e inexperiente, quase cometeram uma afronta pública a um dos mais altos funcionários do sistema judiciário local. A vergonha começou a invadi-la, mas ela manteve a cabeça erguida, recusando-se a demonstrar seu nervosismo. Marcos, calmo como sempre, deu um leve sorriso. "Policial Thompson, nunca tive a intenção de constrangê-lo, mas está claro que tivemos um mal-entendido." Maia pigarreou. Eu não sabia, eu não fazia ideia." Gaguejou, sentindo as bochechas corarem. David interveio rapidamente. "Maia, não se trata apenas de protocolos. É uma lição sobre autoridade e responsabilidade. Respeitar a lei não se trata apenas de fazer cumprir as regras, mas de entender quando e como aplicá-las corretamente." A multidão, fascinada pela cena, começou a aplaudir suavemente, admirando a paciência e a calma de Marcos. Maia sentiu uma estranha combinação de alívio e humilhação. Percebeu que havia sido impulsiva demais, focada demais em sua autoridade em vez da verdadeira justiça. Marcos voltou o olhar para ela. "Oficial, não estou aqui para humilhá-la, mas para lhe mostrar que a verdadeira autoridade se baseia no respeito e no discernimento, não no medo." Naquele momento, Maia sentiu uma mudança interior. O que ela considerava um simples confronto se tornaria o primeiro passo de um processo de aprendizado que transformaria sua carreira e sua visão de justiça. A jovem policial, antes confiante, tinha acabado de aprender que o verdadeiro poder não estava no distintivo ou no uniforme, mas na sabedoria e no discernimento. E que às vezes ela tinha que dar um passo para trás para entender a verdadeira justiça. Após a intervenção de David Reynolds, a tensão na calçada diminuiu um pouco, mas Maia Thompson sentiu o coração disparar. Ela nunca havia enfrentado uma situação em que sua autoridade parecesse tão insignificante em comparação com a verdade e a calma imponente de Marcos Johnson. Marcos fechou a porta e caminhou em sua direção com passo cadenciado. "Policial Thompson", disse ele, suave, mas firme, "há uma diferença entre ter poder e saber usá-lo. Hoje, você achou que seu distintivo bastava para afirmar sua autoridade. Mas não é assim que a justiça funciona." Maia olhou para baixo com a garganta apertada. Queria protestar, justificar-se, mas nenhum pedido de desculpas conseguia apagar o constrangimento que sentia. Eu só pensei que queria fazer o meu trabalho direito", sussurrou. Marcos assentiu, como se quisesse amenizar a culpa crescente. "Entendo sua intenção, mas justiça não se trata apenas de impor regras. Exige discernimento, paciência e respeito por cada pessoa que você encontra, independentemente de sua posição ou aparência." A multidão, em silêncio, observava cada palavra trocada. Marcos continuou.
Se vocês tivessem escolhido o confronto por puro impulso, poderiam ter causado um incidente público e injusto. Mas agora vocês têm a oportunidade de aprender. Maya sentiu uma mistura de vergonha e respeito crescer dentro dela. Pela primeira vez, ela viu a polícia não apenas como uma força de controle, mas como um departamento de responsabilização, onde cada decisão poderia ter consequências de longo alcance. David Reynolds, ainda presente, acrescentou: policial, sei que não é fácil ouvir isso, mas a verdadeira autoridade vem da compreensão, não do medo. Você tem a chance de transformar essa experiência em um aprendizado valioso. Marcus deu um leve sorriso. Maya, não estou tentando puni-la. Quero lhe mostrar o que significa ser justo, mesmo sob pressão. Se concordar, pode me acompanhar ao tribunal hoje e observar uma audiência. Você verá como a lei é aplicada com discernimento e humanidade. Maya, tocada pela abordagem calma e respeitosa de Marcus, respirou fundo. Eu aceito, respondeu ela, determinada a aprender e se redimir. Naquele dia, naquela calçada de Atlanta, um jovem policial descobriu que a verdadeira força reside na sabedoria, na paciência e na capacidade de compreender antes de agir, e que a verdadeira autoridade não se impõe, ela se conquista por meio do respeito e da integridade. Minutos depois, Maya Thompson seguiu Marcus Johnson e David Reynolds pelas ruas movimentadas de Atlanta em direção ao tribunal. Cada passo que dava parecia carregado pelo peso de seu erro recente e pela perspectiva de aprender algo profundamente transformador. Na entrada do tribunal, Marcus se virou para ela. Policial, observe com atenção. A lei não se trata de prisões rápidas ou ordens dadas na calçada. Toda decisão tem consequências na vida das pessoas. Maya assentiu atentamente. Ela nunca tinha visto um juiz trabalhar tão de perto, com tanta precisão e respeito por cada indivíduo que entrava pelo tribunal. A audiência começou e Maya presenciou uma cena que abalou suas percepções. Um jovem negro, acusado de roubo, estava em pé em frente ao tribunal, visivelmente nervoso. Marcus ouviu pacientemente, examinando cada detalhe, fazendo perguntas diretas às testemunhas, sempre mantendo um tom imparcial e respeitoso. Veja bem, Maya, explicou Marcus calmamente, toda pessoa merece ser ouvida. Não importa seu status, sua aparência ou quaisquer preconceitos que os outros possam ter, nosso papel é buscar a verdade, não impor nossa vontade. A jovem policial sentiu suas convicções vacilarem. Ela compreendeu que uma autoridade acrítica pode facilmente se transformar em injustiça, e que o verdadeiro poder reside na capacidade de equilibrar firmeza e empatia. Ao final da audiência, Marcus se virou para ela com um sorriso calmo. Hoje vocês observaram a justiça em ação. Mas não se trata apenas do que vocês veem aqui. Trata-se do que vocês levam consigo para o trabalho de cada dia, para cada interação com os cidadãos. Maya sentiu-se intimidada e inspirada. Eu entendo. E vou tentar me lembrar disso, respondeu ela com sinceridade. Antes de partir, Marcus acrescentou: policial Thompson, lembre-se sempre, estar em uma posição de poder é uma responsabilidade, não um privilégio. A verdadeira autoridade é medida pela forma como você trata os outros, não pela sua capacidade de impor sua vontade. Ao sair do tribunal, Maya sentiu uma mudança interior. Ela não era mais apenas uma jovem policial ansiosa para provar sua autoridade. Ela estava começando a se tornar uma guardiã da justiça, pronta para aprender, ouvir e agir com discernimento. Aquele dia marcou o início de uma transformação que moldaria não apenas sua carreira, mas também a maneira como ela percebia autoridade, justiça e responsabilidade. Nos dias que se seguiram, Maya Thompson sentiu uma mistura de orgulho e nervosismo. Ela voltava ao incidente com Marcus Johnson sempre que interagia com um cidadão. Pela primeira vez, ela começou a considerar não apenas a lei, mas também o elemento humano por trás de cada situação. Na delegacia, seus colegas notaram a mudança. Onde antes Maya aplicava as regras rigidamente, agora ela começava a fazer perguntas, ouvir e ponderar suas decisões com cuidado. Alguns zombavam dela gentilmente, questionando por que ela de repente parecia menos autoritária. Mas Maya sabia que seu aprendizado ia muito além do ego e da aparência de autoridade. Certa tarde, ela foi chamada para atender a um incidente envolvendo um jovem acusado de vandalismo em um parque. Em vez de responder imediatamente com uma prisão, Maya reservou um tempo para conversar com ele, descobrindo que ele vinha de um lar difícil e não entendia as consequências de suas ações. Inspirada pelo exemplo de Marcus, ela decidiu usar sua autoridade para guiá-lo, em vez de puni-lo. Ela o acompanhou até a delegacia, contatou um programa de mentoria local e dedicou um tempo para explicar ao jovem a gravidade de suas ações, dando-lhe a chance de se redimir.
O gesto foi elogiado por seus superiores e pelos moradores do bairro, mas para Maya, a verdadeira conquista residia na transformação que viu nos olhos do jovem. Mais tarde, durante uma reunião com Marcus Johnson, Maya compartilhou sua experiência. Nunca imaginei que simplesmente ouvir e compreender pudesse ter tanto impacto, admitiu. Marcus sorriu satisfeito. Maya, justiça não é apenas uma questão de lei. É uma questão de coração, empatia e discernimento. O que você está fazendo agora mostra que está se tornando uma policial confiável. Essa experiência marcou uma virada na carreira de Maya. Ela começou a inspirar outros jovens oficiais, mostrando que a autoridade deve ser temperada com compreensão e respeito. Gradualmente, o medo que ela antes inspirava foi substituído pela confiança que ela inspirava. Assim, no caminho da redenção, Maya entendeu que a verdadeira força não está no poder de coagir, mas na coragem de escolher a justiça e a compaixão, mesmo quando ninguém está olhando. Com o passar das semanas, a mudança em Maya Thompson tornou-se evidente para todos que trabalhavam com ela. Sua atitude antes impulsiva deu lugar a uma paciência ponderada e a uma autoridade baseada no respeito em vez do medo. Seus colegas começaram a olhá-la de forma diferente, alguns com admiração, outros com leve espanto diante da velocidade de sua transformação. Certa noite, enquanto patrulhava um bairro movimentado, Maya interveio para ajudar uma idosa perdida em um beco escuro. Em vez de simplesmente impor sua presença, ela reservou um tempo para tranquilizá-la, compreender sua situação e acompanhá-la até sua casa. Os transeuntes que assistiam à cena ficaram impressionados com sua gentileza e profissionalismo. Na delegacia, seus superiores também notaram sua recém-adquirida maturidade. O capitão Williams, um veterano respeitado, chamou-a ao seu escritório. Maya, tenho observado suas ações recentes. Você demonstrou liderança e discernimento excepcionais. Está começando a encarnar o que realmente significa ser uma policial de sucesso. Maya sorriu modestamente. Obrigada, capitã. Aprendi lições valiosas nestas últimas semanas. O momento-chave em sua transformação ocorreu quando ela foi chamada para liderar uma sessão de treinamento para jovens recrutas. Ela compartilhou sua experiência com Marcus Johnson e explicou como havia aprendido a equilibrar autoridade e empatia. Os recrutas ouviram atentamente, fascinados por sua história e pela sinceridade de seus conselhos. Entenda isso, disse Maya com convicção. Ser policial não se trata apenas de fazer cumprir a lei. Significa entender as pessoas, saber quando intervir e, o mais importante, tratar cada pessoa com dignidade, independentemente de seu status ou aparência. Com o tempo, Maya conquistou o respeito não apenas dos colegas, mas também da comunidade. Os moradores começaram a reconhecê-la nas patrulhas, alguns a cumprimentando com confiança em vez de desconfiança. Sua transformação tornou-se um símbolo vivo do que a justiça e a autoridade podem representar quando exercidas com sabedoria. Este foi um ponto de virada para Maya. Ela deixou de ser apenas uma policial ambiciosa e impulsiva para se tornar uma força transformadora, uma guardiã da justiça capaz de demonstrar autoridade e, ao mesmo tempo, cultivar respeito e empatia. Poucos meses depois, Maya Thompson tornou-se uma figura reconhecida em seu bairro e no departamento de polícia. Os moradores a cumprimentavam com respeito quando ela estava em patrulha, e seus colegas começaram a consultá-la em situações delicadas em que julgamento e diplomacia eram essenciais. Certa manhã, ela recebeu uma ligação sobre uma briga entre vizinhos em um bairro residencial. Ao chegar, percebeu que se tratava de uma discussão menor, mas que poderia ter se agravado. Em vez de reagir com autoridade bruta, Maya ouviu atentamente ambas as partes, fez perguntas e chegou a um acordo mutuamente aceitável. Os vizinhos, impressionados, agradeceram profundamente. Seus sucessos começaram a atrair a atenção do público e da mídia local. Um artigo foi publicado no jornal da cidade, destacando a jovem policial que havia transformado sua abordagem após um encontro memorável com o juiz. A história contava como ela havia aprendido a equilibrar autoridade e empatia, e como agora inspirava seus colegas e a comunidade a fazerem o mesmo. Até Marcus Johnson, o juiz que iniciou sua transformação, foi informado desse reconhecimento. Durante uma audiência no tribunal, ele a parabenizou com um sorriso sereno. Maya, você não só aprendeu com seus erros, como também conseguiu inspirar outras pessoas. Essa é a verdadeira marca de uma mudança duradoura. Maya sentiu-se profundamente honrada. Obrigada, juíza Johnson. Nunca imaginei que um confronto inicial pudesse se tornar uma lição de vida tão grande. O respeito que ela conquistou não se baseou no medo ou na aplicação rigorosa da lei, mas em sua capacidade de ouvir, compreender e agir com discernimento.
Os moradores começaram a compartilhar suas experiências positivas com ela, reforçando sua reputação de policial justa e empática. Assim, a jovem que antes era movida pela impulsividade e pelo ego era agora reconhecida como uma força de estabilidade e confiança na comunidade. Sua reputação restaurada tornou-se um símbolo de esperança e um exemplo vivo de que até mesmo um erro pode ser transformado em uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Com o tempo, a influência de Maya Thompson se estendeu para além de seu bairro ou delegacia. Sua abordagem atenciosa e compassiva à aplicação da lei começou a inspirar seus colegas e até mesmo outros departamentos de polícia da cidade de Atlanta. Em uma reunião de coordenação interinstitucional, o capitão Williams disse: "Todos nós notamos a mudança em Maya. O exemplo dela nos lembra que toda interação com o público pode construir confiança ou corroê-la. Todos nós devemos aprender com a abordagem dela." Maya, sentada entre seus colegas, sentia uma mistura de orgulho e humildade. Ela sabia que sua jornada não havia terminado, mas já havia plantado as sementes de uma mudança duradoura. Seu nome também circulou na comunidade. Moradores vieram agradecer sua atenção e profissionalismo. Alguns adolescentes, inspirados por sua atitude, decidiram se envolver em programas comunitários e de mentoria, buscando replicar a justiça com respeito e empatia em suas próprias vidas. Certo dia, a prefeitura organizou um evento para celebrar iniciativas positivas entre a polícia e a comunidade. Marcus Johnson, que estava lá para apoiar Maya, parabenizou-a diante de uma multidão. Maya Thompson é um exemplo vivo de que a autoridade, quando exercida com discernimento e respeito, pode transformar vidas e construir pontes entre os cidadãos e a lei. Maya sentiu uma emoção profunda. Ela havia começado esta carreira cheia de ambição e impulsividade, mas aprenderá a canalizar seu poder de forma construtiva. Seu erro inicial se tornará um catalisador para uma mudança significativa, não apenas em sua própria vida, mas também na vida de outras pessoas. As lições que ela aprendeu com Marcus e David Reynolds permaneceram gravadas em sua mente. A verdadeira autoridade não é medida pelo medo ou controle, mas pela capacidade de inspirar, guiar e proteger com justiça e integridade. Assim, Maya Thompson se tornou não apenas uma policial respeitada, mas também um símbolo duradouro do que uma aplicação da lei esclarecida pode representar. Uma autoridade que eleva, protege e inspira, em vez de intimidar. Um ano após o incidente inicial, o tribunal e a prefeitura realizaram uma cerimônia especial para celebrar iniciativas de justiça comunitária e policiais exemplares. Maya Thompson foi convidada como convidada de honra. O salão estava lotado de cidadãos, colegas policiais e autoridades locais, todos curiosos para saber mais sobre esta jovem policial que havia transformado seu erro em um exemplo de liderança e integridade. Ao subir ao palco para discursar, Marcus Johnson olhou para a multidão com um sorriso. Em seguida voltou-se para Maya. "Hoje celebramos aqueles que personificam a verdadeira justiça." Maya Thompson não se limitou a aprender com seus erros. Ela transformou suas experiências em ações que impactaram toda a nossa comunidade. A sala irrompeu em aplausos efusivos. Maya, emocionada, sentiu uma onda de reconhecimento e orgulho. Os rostos ao seu redor expressavam respeito e admiração. Mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir. Marcus continuou: "Temos o prazer de anunciar que, em reconhecimento ao seu excelente trabalho, Maya Thompson foi promovida ao cargo de supervisora de patrulha comunitária. Ela será responsável por treinar jovens policiais para que apliquem a lei com discernimento, empatia e respeito." A multidão explodiu em alegria e parabéns. Maya, sem palavras, não conseguiu conter as lágrimas de felicidade. Todo o trajeto da calçada de Atlanta até aquela cena parecia surreal. Após a cerimônia, vários jovens recrutas se aproximaram dela para agradecer e pedir conselhos. Maya sorriu, ciente de que sua transformação havia criado um efeito multiplicador. Seu exemplo agora inspirava outros a fazerem melhor, a escolherem a justiça e o respeito em cada interação. Antes de sair da sala, Marcus colocou a mão em seu ombro. "Você entendeu o que realmente significa estar em uma posição de autoridade, Maya. O que você conquistou está além da sua imaginação." Naquele dia, Maya Thompson compreendeu plenamente que a verdadeira força não reside no poder que se possui, mas em como se usa esse poder para proteger, educar e inspirar. Um simples erro na calçada foi o ponto de partida para uma carreira transformada, uma reputação restaurada e um impacto duradouro na comunidade. E assim, a jovem policial que desafiou a autoridade descobriu a maior lição de todas: o verdadeiro poder não é imposto, ele é conquistado por meio de coragem, integridade e respeito.